Teve um vídeo, eu sei que você já comentou sobre isso, mas teve um dos vídeos mais comentados da eleição, foi exatamente um vídeo da campanha do Guilherme Boulos, em que fala Flávio Dino do PCdoB, fala o Lula pelo PT, fala Marina Silva pela Rede, né? Algumas pessoas viram naquilo uma possibilidade de diálogo, não uma possibilidade de aliança real, mas uma possibilidade de diálogo para abrir uma aliança futura, numa frente de esquerda e centro-esquerda, e outras pessoas viram aquilo apenas como um apoio pontual e conjuntural ao Guilherme e ao PSOL. O que você viu? Veja, as duas coisas são reais. Uma é dada, a outra é uma perspectiva que depende de muitos gestos que não estão sendo praticados. Vamos lá, o que é real? Eleição em 2 turnos, essa é a sabedoria do constituinte brasileiro. Num país fragmentado como o nosso, sob o ponto de vista federativo, e ultra fragmentado, sob o ponto de vista partidário, você obriga que nas grandes cidades, acima de 200 mil eleitores, né, você consiga algum consenso para evitar que alguém com 15% amanhã chegue a ser governante do país, de um estado ou de uma grande cidade. Portanto, a sabedoria, mas a sabedoria tem uma doutrina. Qual é? O primeiro turno é um jogo de preferência. Eu voto naquele que eu prefiro que se eleja. O segundo turno é um jogo de rejeição. Eu, se não estiver lá, eu voto contra aquele que me parece ser o mais coisa. Eu brinquei já na campanha. Tive muita alegria, sou amigo do Boulos, acho que ele representa um sopro aí de renovação na esquerda. Outro dia se abespinharam comigo, mal sabendo que os pessoalistas gostam disso. Eles são o que representam, no sentido melhor do termo, uma esquerda radical, ou seja, uma esquerda raiz, uma esquerda que não contemporizou com a bandalheira, como o PT fez, essa burocracia corrompida do PT. Eles são uma possibilidade do jovem ser de esquerda no Brasil sem ter que explicar o Palocci, sem ter que explicar a Gleisi Hoffmann, essas loucuras que essa burocracia corrompida do PT praticou e querem agora que a nação inteira engula, sem uma autocrítica, essa arrogância, essa prepotência. E isso dá a perspectiva do outro. Então eu brinquei dizendo que quem uniu a gente em São Paulo não foi o Boulos, que merece todo meu carinho. Eu gosto dele pessoalmente, eu falo com ele com certa frequência, como gosto. Enfim, o Renato Rosendo no Ceará move uma oposição muito séria a nós aqui a vida inteira. E é um intelectual, é um político maravilhoso. Eu espero um dia, não é, que ele possa vencer uma eleição aqui. O Marcelo Freixo é um camarada com quem eu iria tomar cerveja 1 milhão de vezes, porque é um belo de um quadro, enfim. Então, o Edmilson ganhou lá em Belém, nós apoiamos no primeiro turno. Mas eu disse, estou cumpridando a conversa, que quem nos uniu não foi o Guilherme Boulos, foi o Dória. Então, o Covas é uma pessoa bastante querida para mim, eu era muito amigo do avô dele, do Mário Covas, mas o Dória eu considero essa direitona, bolsonarista, boçal e pior, com essa característica desonesta, não é, de manipular a opinião pública. No dia que convém é Bolsonaro, no dia que convém é anti-Bolsonaro, não é? Faz política partidária com vacina, com Covid. Para mim, ele é igualzinho ao Bolsonaro. Os seus críticos, eles afirmam, o senhor falou com relação à construção de uma candidatura, falou do PSB, do PDT, do PV, da Rede. Até, aliás, eu queria que comentasse se você vê isso, o senhor vê isso como um embrião de uma federação partidária, né, daquela nova figura de federação de partidos, assim, ou simplesmente com uma aliança. Mas muitos críticos falam que a sua postura é igual à do PT por querer uma aliança em que apenas o senhor seja cabeça de chapa. O senhor concorda com isso, não? Veja, eu posso até concordar, porque isso é de uma subjetividade tão grande que mergulha na minha intenção. Então, qualquer interpretação da minha intenção, sendo eu o autor da última palavra, eu vou dizer, não, a minha intenção é construir uma ampla aliança de centro-esquerda e acho que o lulopetismo corrompido é parte do problema, não fará parte da solução. Isso é o que eu penso. Agora, quem vai ser candidato ou não? Eu quero ser, não vou mentir para ninguém, não desfaço para ninguém, mas não me imponho como candidato, porque ninguém é candidato de si mesmo. Vamos ver se eu atravesso o Rubicão, se o povo brasileiro arbitra isso. Ora, vamos ter clareza. O que aconteceu em São Paulo é muito importante, porque o epicentro econômico e de formação de opinião pública brasileira, infelizmente, está em São Paulo. O que aconteceu em São Paulo? O PT, o lulopetismo, lançou o Gilmar Tato. O Lula fez campanha para o Gilmar Tato. Nós fizemos um esforço de uma aliança ao redor do PSB, dando prioridade à nossa estrutura e tal, e achávamos que para ganhar do Covas e do Dória em São Paulo era preciso alargar o espectro ideológico, capturar um voto mais ao centro, mais até à direita, que tenha seus 50% em São Paulo a vida inteira. Isso é nosso cálculo.
ficamos fora. No dia seguinte, eu estava lá com o Boulos. Pergunta para ele se eu fiz alguma condição, se eu pedi para ele dizer qualquer coisa, se eu quis assumir a hegemonia e tal. Mas o PT, o lulopetismo, apoiou o Gilmar Tato. Se o Gilmar Tato for a esquerda que o PT representa, isso fica muito claro, o Leonardo, que essa não é esquerda coisa nenhuma. Isso é uma estrutura burocrática corrupta, que faz parte do problema. Portanto, não será a solução jamais. O cara perdeu por mamãe e falei, porra. Será possível que a gente não tenha um mínimo de humildade? E essa humildade não é para olhar para trás, não, é para se reconciliar com o povo. Ficar chamando o povo de gado, todo mundo é fascista. Esta alucinada da Gleides comemorou na internet as grandes vitórias do PT. Percebe? Ou a gente trata... Isso não é por nada, não, é porque o Brasil está ferrado. Nosso país está na pior crise social, econômica, política da história. A crise fiscal brasileira exige muito equilíbrio, muita responsabilidade, muita autoridade para resolver. Esses alucinados perderam completamente a noção da vida do país. Essa é a questão. O senhor acha que existe espaço? Porque é o seguinte, também em muitas cidades, por exemplo, houve apostas do presidente Bolsonaro, apostas do PT do presidente Lula, houve apostas, inclusive, do senhor em São Paulo e no Rio de Janeiro. As apostas dos três não foram para o segundo turno, né? Nesse caso, as apostas iniciais dos três. E há uma discussão de que só haverá se a esquerda, esse campo de esquerda, centro-esquerda, campo progressista, não se unir, ele talvez perca sua vaga ao segundo turno, num segundo turno que ficaria entre Bolsonaro e a direita, centro-direita. O senhor acha que isso é real? Se a esquerda não houver uma união, não ocorre, essa união ocorre no segundo turno inevitavelmente? Isso é pura chantagem da burocracia corrompida do PT. Pura chantagem. Nós ganhamos, tá bom, no Rio de Janeiro a nossa aposta não funcionou, mas em Niterói nós ganhamos no primeiro turno, logo ali do outro lado da ponte, logo ali é só passar de balsa. Né? Nós ganhamos lá, nós ganhamos Serra, no Espírito Santo, onde o COSA, em Vitória, vizinho, tomou uma surra grande para um bolsonarista, o único que ganhou. Qual é a questão? Eu tenho alguma coisa contra o PT? Meu irmão, eu sou aliado do PT a vida inteira. Na minha cidade, em Sobral, e eu pago um preço por isso no Brasil do Sul, no Brasil, as pessoas me confundem, porque eu fui aliado a vida inteira, tendo sido candidato, não sou deles, nunca me filiei a eles, mas entre o Aécio e a Dilma, eu não me arrependo do voto que eu tomei, percebe? Mas agora, eles viraram parte do problema por esse tipo de coisa. Então, a esquerda tem que se unir. O que diabo é isso? Se unir ao redor de quê? Se unir ao redor do lulopetismo corrompido, o Palocci era braço direito desse projeto. Escuta aqui, o Palocci era braço direito, e agora a juventude brasileira vai ter que explicar a condição revolucionária de entregar o comando da economia brasileira e o comando do governo, da Dilma, ao Palocci. Percebe? Quem botou o Michel Temer na linha de sucessão foi o Lula. O Michel Temer um sem voto, corrupto desde muitos anos, que ele e eu sabíamos. Quem entregou Furnas para o Eduardo Cunha, né, e com isso subornar a maioria e virar o presidente da Câmara, foi o Lula. E eu denunciei tudo isso. Aí pronto, esses caras vão fazendo, não dá mais. Agora, quem deu a lição para eles foi o povo. Qual foi a atitude do lulopetismo? Eu restaurei o diálogo com o Lula, disse tudo isso que eu estou dizendo em público, eu disse para ele respeitosamente como eu quero ver o que eu estou fazendo agora. Naquela conversa que o senhor teve com... Isso, com esse presidente, tudo isso que eu estou dizendo em público, eu disse para o Lula. Assim que vocês tiveram. Tudo isso foi dito na conversa. Tudo que eu estou dizendo em público, eu disse para o Lula. Tudo. É evidente que ele discorda e tal, mas tudo isso eu disse para o Lula. E o que ele me disse, eu não vou dizer porque eu respeito as pessoas que confiam em mim. Portanto, não vou dizer o que ele me diz, qual parte ele concorda, qual parte ele discorda. Mas na rua, o que é que o Lula fez nessas eleições? Determinou de cima para baixo que o PT lançasse candidato em todas as cidades do Brasil. Mas espera aí, desculpa interromper, mas o senhor está dizendo então que tem uma parte das críticas que o senhor fez que o ex-presidente Lula concorda. Eu posso dizer isso, mas morro aqui, porque não vou jamais... Claro. Enfim, eu examinei a evolução, porque eu falo de lulopetismo para não particularizar no Lula. Falo na burocracia para não particularizar no Lula. Embora ele seja o grande e único líder, ele é um déspota dentro do PT, isso é problema do PT. Mas os erros que ele cometeu com a Dilma, por exemplo, não é? São erros indesculpáveis. Indesculpável. A Dilma é uma pessoa honrada, o Ceará, olha aqui, o Ceará é o único estado brasileiro, e eu tenho uma militânciazinha discreta nisso, que deu 2/3 dos votos contra o impeachment da Dilma. Nós demos 2/3 dos votos contra.
E essa gente quer o quê? Nem respeito eu tenho. Vão levar. E o povo vai mostrar. Sabe, o Tato perdeu em São Paulo por mamãe falei. Se não quiserem entender isso, bota a culpa no Ciro Gomes, que eu assumo claramente que eu vou dar voz a essa crítica a eles. Dói em mim dizer isso, eu não tenho nenhum prazer, mas ou a gente abre o olho do povo brasileiro, e especialmente da militância política, ou a gente não se reconcilia com o povo brasileiro. E eu acho que nós estamos conseguindo nos reconciliar porque resolvemos deixar o PT para lá. Deixa o PT fazer as imprudências dele, lançar a Benedita, né, no Rio de Janeiro, uma pessoa querida, respeitada, com 78 anos de idade. Isso é direito só para fazer vereador, né, porque recusaram a fazer. Enfim, tudo bem, façam o que quiserem. Aí está, a Emanuela, um quadro maravilhoso, foi escondida na campanha de presidente da República, e agora numa eleição, porque estava lá com uma pessoa honrada, que é o Miguel Rosseto. Aliás, o PT do Rio Grande do Sul, tirante o Paulo Pimenta, é tudo gente séria. Pois bem, não ganha. Onde é que ganha? Em Vitória, o Bolsonaro. Por quê? Porque quem foi com o segundo turno com ele foi o PT. Será possível que sou eu o chato dessa tropa? Isso eles vão perder no Brasil inteiro, porque não tem humildade nem capacidade de compreender, de se reconciliar com o povo, insistindo nesse hegemonismo. Né? Para mim, por exemplo, nós ganhamos as eleições no primeiro turno em Salvador, com o DEM, porque o prefeito ACM Neto tem 70% de aprovação. E nós fizemos um entendimento e lançamos a vice. E aí a petezada critica violentamente, ganhamos no primeiro turno. Nós ganhamos a eleição em Pernambuco com a vice contra o PT, que fez uma campanha muito dura, muito radical e tal. Ganhamos a prefeitura de Aracaju, ganhamos com a vice do PSB em Maceió, ganhamos com a vice do PSDB em Natal, não é? Ganhamos em Fortaleza com o PSB na vice, e o Flávio Dino, que o Flávio Dino resolveu não apoiar ninguém no primeiro turno. Os 3 candidatos que ele sinalizava que a coisa ficaram fora do segundo turno. E vai votar com a camiseta Lula livre. Essas pessoas, eles perderam um pouco a noção da realidade do nosso povo. Quem ganhou é quem soube interpretar com humildade o sentimento popular. Eu estou dedicado a construir essa grande aliança do centro à esquerda, com coisas práticas. Né? O cimento dessa aliança não pode ser repartição de cargo, fisiologia, embora a participação seja uma coisa natural. Mas é a questão clara. Qual é a questão clara? O Brasil precisa de uma reforma política. Você já falou nisso hoje. E qual é a contradição? A contradição é que os políticos eleitos por essa institucionalidade que está em vigor jamais vão mudar essa institucionalidade para não tirar sua própria raiz. Então é preciso ter um presidente da República com grande força na população para estabelecer uma reforma política que entre em vigor daqui 2, 3 eleições no futuro, tirando o medo da reforma agora. Se o Fernando Henrique tivesse feito lá atrás, com o poder extraordinário que teve em função do Plano Real, nós teríamos mudado o Brasil. Se o Lula tivesse compromisso em reformar o país com a força toda que teve, a ponto de apontar a Dilma, que não tinha nenhuma experiência em ganhar a eleição, então teríamos feito. Eu entro fazendo isso. E a grande aliança que o país precisa é deslocar esse centro político respeitável da aliança que faz com a direita podre. Porque a única coisa que não sai do poder no Brasil é essa direita podre. Vamos lá, onde é que estava o Valdemar Costa Neto no governo Fernando Henrique Cardoso? Estava exatamente com o Fernando Henrique Cardoso. Onde é que estava o Valdemar Costa Neto e o Roberto Jefferson no governo do Lula? Estavam lá com o Lula. E agora no Michel Temer? Estavam com o Michel Temer. E agora com o Bolsonaro? Estão com o Bolsonaro. Ou seja, nós temos que tirar essa gente, sabe, fazer uma limpeza na vida brasileira, e isso se faz com gente experiente, com gente que tem a capacidade de dialogar, sem essa conversa mole desse esquerdismo infantil, que já o Lênin dizia é a doença do comunismo. Quer dizer, a doença infantil do comunismo, dizia o Lênin, é o esquerdismo. E essa picaretagem de ficar lacrando na internet e deixando o país ir para o brejo. Nós estamos pela primeira vez na história com a maioria do povo trabalhador empurrado para a informalidade, o desemprego explodiu, 14 milhões e 600 mil brasileiros desempregados, o colapso do financiamento público não tem precedente, e tudo isso vai dar um trabalho muito grande para corrigir, para consertar. E é preciso, portanto, ter aliança ampla, e com base nisso, na coisa transparente, num projeto nacional de desenvolvimento. Eu estou dedicado a fazer isso.